Pô, a Idade Média, não sei o quê. Aí começou a fazer perguntas sobre essa questão. Eu falei, olha, pessoal, tirando o sarro da pessoa que defende a Idade Média, tá? Que tem uma pessoa que defende tal, a Idade Média e tal, tem os valores da Idade Média, então... Antes de você assistir esse corte, eu te convido a seguir o meu segundo canal que está aí na descrição do vídeo. Sabe o que rola com o Roberto Campos? Que eu acho uma mente brilhante? Que, aliás, eu tenho saudade de um debate público que tinha de um lado Simonsen, Celso Furtado na esquerda. Celso Furtado, Rangel, Roberto Campos, Eugênio Goudin, ou seja, eu não vivi essa época, né? Não. Mas eu estudei essa época. Eu tenho saudades dessa época, né? Hoje, por exemplo, hoje o debate público pela direita, eu não vou nem citar nomes aqui quem faz, né? Sabe? Triste. O debate público de economia de gente de direita é um baixo nível assim que chega a ser chocante, né? Vocês viram o debate que eu fiz no Inteligência Limitada, né? Aquilo é um influenciador de direita, de economia de direita, né? E o Roberto Campos e o Goudin, eles colocaram para si a tarefa de serem não somente intelectuais, mas intelectuais públicos. O Campos e o Goudin. Eles faziam um debate público, igual esse pessoal, esses charlatanistas fazem hoje, né? Os charlatões mesmo, que é charlatão, né? Não tem outro nome para dar. Charlatão. Né? Esse é o nível, a diferença de uma época histórica para outra. Agora, eu tenho saudade dessa época. Né? Agora, o problema é que o Goudin e o debate, porque a UIPR publicou o debate 2 sobre planejamento, essa coisa toda, né? Os textos do Goudin é muito gostoso de ler aqueles textos, eu acho, do ponto de vista literário. Sim. Por quê? Porque são ideias velhas, e quando as ideias vão ficando velhas, você tem que escrever poesia. É como diz o Ciro Gomes, né? São os manuais mofados de Chicago. Não, mas o manual mofado de Chicago é ruim de ler. É ruim de ler. O Eugênio Goudin é bom. O Roberto Campos é bom de ler, do ponto de vista literário. Sim. O Lanterna na Popa, por exemplo, do Roberto Campos é uma maravilha aquilo ali. Maravilha. Uma maravilha literária. Sim. Por quê? Porque a única forma das ideias deles fazerem sentido é escrever poesia. É escrever muito bem. Né? Então, não sei se vocês captaram o que eu tô falando, né? Sem dúvida. Sabe? Sem dúvida. Ou seja, então eles... Tu tá esculachando as ideias do cara de forma muito elegante. Não é elegante. Eu tô falando devolvendo eu tô falando que eu tô com saudade desses caras, bicho. Hoje a gente tem... Não vou, porra, desculpa, eu não quero entrar nessa... Não, sem dúvida. Sabe? Hoje a gente tem um nível de debate público na economia pela direita que é simplesmente horroroso. Horroroso. Porque não somente as ideias desse pessoal são ruins, ou não condizem com a realidade, ou não são aplicáveis. Eles não escrevem. Paulo Guedes é o exemplo mais vistoso, né? O Paulo Guedes ainda. O Paulo Guedes ainda, bicho, ele foi pra Chile, foi pra não sei o quê. Esses influencers aí, o que eles fizeram? Pega um influencer, por exemplo, de extrema direita da internet, que se diz especialista em capitalismo, socialismo, ideias econômicas. O que escreveu? Porque deixa eu só fazer esse desabafo aqui. Por favor. No que eu faço na universidade, eu sou obrigado, por lei, pelo meu ofício, a fazer 2 artigos por ano, 3, para ser aprovado para publicação em uma revista estrangeira. Tem que ter uma boa qualificação, né? Ou nacional. E esse trabalho que eu faço é avaliado por pares, meu amigo. E muitas vezes eu recebo de volta os textos que eu faço com cacete, meu amigo. Para que eu possa melhorar o texto. Ontem mesmo eu estava comentando no grupo, um artigo meu foi aprovado numa revista Pica da China. Sabe? Um artigo que eu escrevi foi aprovado numa revista top na China. Eu fiquei super feliz. É um trabalho de quase 1 ano para fazer um texto e vai e volta cheio de porrada. Esse texto é ruim, muda aqui, muda ali. Aí até você vai elaborando o texto, você vai repensando. Aí você chega num material que vai ser publicado numa revista top chinesa e estrangeira. O que os influencers de esquerda, de direita no Brasil, o que eles escrevem? Onde eles publicam? Então, onde que eles provam que eles são bons? Mas aí que tá. Eu me colocando aqui na posição de novo. Cara do Elias. Eu gostei de você, cara. Não, cara bom. Cara bom. Não, só tentando aqui, de novo, para provocar a discussão. Claro. Tentar me revestir da posição deles.
do influencer de direita. Eu tô tentando, eu faço esse exercício de tentar me inserir, talvez as imitações, um dom que Deus me deu desde os 18 anos de idade, essa capacidade também um pouco de sair da minha órbita, entrar na órbita da outra pessoa e me revestir dela, tentar entender os instintos, as razões de ser, de como elas se pronunciam, enfim. O que eu imagino que elas retornariam para você, Elias, nesse caso seria que isso que você acabou de dizer poderia soar como: ah, não, você está na sua torre de marfim, uma petulância academicista, só porque você é avalizado pelos seus pares na literatura e você tem algo publicado, isso te respalda para você opinar sobre determinado assunto. Sendo que tem aquele também conceito, né, da sabedoria subjacente do povo. Tem uma frase do William Buckley, né, que foi um grande pensador de Yale, conservador. Ele tem um baita documentário contra o Gore Vidal. Não sei se você conhece o Gore Vidal, foi um grande pensador progressista nos anos 60 também. Sim. E aí eles eram pares, né, no programa de televisão de debate político. E ele falava que... Eu só estou, de novo, colocando essa frase aqui para você apreciar. Ele disse, ele morava em Boston, né, em algum determinado momento da vida dele. Ele disse: eu confio muito mais nas primeiras 10 pessoas, os primeiros 10 nomes que eu encontro nas páginas amarelas, no inventário telefônico da cidade de Boston para conduzir os rumos do governo, do que os 10 primeiros acadêmicos e professores de Harvard. Um pouco populista, por que não? Mas é uma frase que ressoa com grande parte dessa massa aí, que enxerga talvez uma parte da academia sempre muito encastelada e falando entre si, e talvez perdendo um pouco da apreciação de fato do que está acontecendo no chão, ali no mundo real, ali quando a bigorna da realidade se impõe, entendeu? É o que, Elias? Tu fica puto, esse meu ponto? Tu fica puto porque tu estudou pra caralho, escreveu pra caralho, a tua vida é isso, entender, e aparecem uns moleques do nada falando umas paradas que é o contrário. E isso se expressa em fenômenos como Bolsonaro e Trump, por exemplo, que não entraram foram descartados de início pela academia, pela mídia, enfim, todos os conglomerados ali associados, né, descartaram, desprezaram, menosprezavam, não deram o mínimo de chance que isso fosse lidado com uma seriedade que acabou se tornando o governo, né, depois de um tempo. Muita coisa para você se divertir agora. Não é me divertir. Para você destrinchar, melhor dizendo. Eu sou criticado por colegas que eu não me considero um acadêmico, eu me considero um protótipo de intelectual de uma determinada classe social. Tá bom. Que é a classe trabalhadora, a classe operária e a nação brasileira, né? Tá então, ou seja, eu não me considero um acadêmico, sabe? Eu sou criticado por isso. Só que, como diz o próprio André, estou sempre referindo a ele, porque é uma referência a mim, cara, o trabalho intelectual é um trabalho de uma vida, maluco. Sem dúvida. É um trabalho de uma vida. Não é uma coisa qualquer. Isso não quer dizer que, por exemplo, eu não reconheça que do povo nasçam vários gênios. Tá? Vamos pegar Deng Xiaoping na China. Não fez curso superior. Mao Tse-tung não fez curso superior. Né? O Lenin, por exemplo, o Lenin não fez curso superior. Aliás, era advogado. Mas ele escrevia sobre economia, sobre filosofia, sobre uma série de coisas, né? Vamos pegar a gente da direita, que tem o Ernesto Geisel, fez a Academia Militar das Agulhas Negras, mas não fez um curso, sabe? Que foi um cara genial, na minha opinião, do ponto de vista da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, né? Sabe? Oi? Hamilton. Alexander Hamilton. Sabe? Ou seja, eu não acho que tem que passar pelo mestrado, doutorado, não é isso que eu estou advogando, tá? Eu quero saber o que eles trazem de novo enquanto pensamento econômico, novo, assim, olha, eu tenho uma elaboração sobre economia que essa aqui, né? Não traz. Você acha que então é muito repleto de chavão, solução fácil, bravata e, enfim... E picaretagem. Sim. E picaretagem. Direto ao ponto. Vamos direto ao ponto. Quer dar um exemplo? Exemplo, Idade Média. Tá bom. Idade Média. Vou dar um exemplo aqui facinho para vocês. Tá bom. Super... Ontem estava discutindo na minha aula ontem de economia política. Começamos, na universidade, começou essa discussão. Pô, a Idade Média, não sei o quê. Aí começou a fazer-me perguntas sobre essa questão. Eu falei, olha, pessoal, tirando o sarro da pessoa que defende a Idade Média, tá? Que tem uma pessoa que defende a Idade Média e tal, tem os valores da Idade Média, então, né? E eu falei, pessoal, vocês têm que parar de menosprezar a elaboração dessa pessoa sobre a Idade Média. Porque fica todo mundo achando que aquilo ali é um espantalho. Aquilo ali é uma pessoa caricata, a Pietro, né? O nome dela, né? Uma pessoa caricata e tal. Eu não acho ela uma pessoa caricata.
Eu acho que a elaboração dela sobre Idade Média tem profundidade. Ela pensou naquilo, né? Sabe onde está a profundidade dela? É o seguinte, no fundo, ela não é contra o Estado. Porque não interessa uma guerra sem Estado, é guerra de todos contra todos. Tá? Então, tem que manter o Estado, só que as leis têm que ter uma sacralidade. As leis não têm que ser expressões dos modos de produção gerados historicamente. Até porque o capitalismo, o socialismo, o feudalismo, eles eram leis correspondentes à base material, né, daquela realidade. Então tem que ser leis sagradas, tá? E onde que as leis eram sagradas? Na Idade Média. Né? Que fique claro que foi da Idade Média, onde os institutos, por exemplo, do devido processo legal, da presunção de inocência, a liberdade de expressão, as garantias fundamentais emanaram daquele tempo. Sim, mas teve também a caça às bruxas, teve o teocentrismo, tudo isso aí. Sim. Então, tem que ser sagradas as leis. E qual que é a base para se julgar que tal lei é sagrada ou não? O direito à propriedade privada e a ação livre do mercado. Se isso aqui for a base da sacralidade das leis, está tudo ok. Ou seja, é uma forma de se enxergar o liberalismo econômico, entendeu? Com uma roupagem de, olha, para chamar atenção, Idade Média. É picaretagem, porra. Entendeu? Picaretagem. Entendeu? Ou seja, reveste, as pessoas, ela reveste o discurso dela com um ar de Idade Média, chama atenção, né? Mas no fundo, a pessoa, o que ela quer é a sacralidade das leis, e essa sacralidade tem como base a perpetuação da propriedade privada e eu vou falar um termo mais sofisticado, tá? Da livre ação da lei do valor, ou seja, da livre ação das leis de mercado. É isso. Basicamente isso. É sacralizar isso. Só que como você não pode fazer nada, só que você não pode falar que nada pode ser sagrado em pleno século XXI. Assim, do ponto de vista né? Qual ponto de vista? Do ponto de vista da base material do mundo hoje, você fala, pô, tal coisa é sagrada, no que serve as leis e tal. Pode falar que é cláusula pétrea, pode ser, sabe? Agora, sagrado não. Então ela busca na Idade Média, ou seja, ela não é burra. Na Idade Média, uma justificativa, vamos dizer assim, para chamar a atenção do público, porque é o espantalho é a classe média, a Idade Média é o espantalho, para algo de que, olha, pessoal, temos que usar a possibilidade de sacralizar as coisas para sacralizar o direito à propriedade privada, que isso é inviolável, o mercado, e por aí vai, cara. Entendeu? Não sei se ficou claro isso que eu tô falando para vocês. Deu. Então não tem essa coisa de pegar a menina e falar, nossa, ela é uma burra, nossa, ela não é uma caricatura, aquilo ali é uma elaboração. Então, concorde ou não, é uma elaboração. Elaboração. Um profundo fundo de picaretagem, mas é uma elaboração. Por que eu estou falando que é picaretagem? Porque, no fundo, eles falam em Estado mínimo, só que o Estado mínimo não existe em lugar nenhum do mundo. E, como diria o Ricardo Amorim, né, o Brasil desenvolveu um sistema de Estado mínimo muito próprio. Né? Não importa a intervenção do Estado, o retorno para a população é sempre mínimo. Sim. Você concorda com essa afirmação? Concordo. E quando deixou de ser mínimo, porque o povo vivia na mesmo o Estado brasileiro sendo um gigante oligofrênico. Que gigante, bicho? O Estado brasileiro é gigante aonde, cara? Não, aí é uma boa questão aqui pra gente destrinchar também. Destrinchar também. Não, vamos, não é pra você não, porque você tá sendo... Você é meu co-host, você é um cara... Pô, rolou um match, né, como diz o outro, né? Mas eu sou o marido aí, tá ok? Não, cara, essa coisa de rolar um match, eu sou um cara tão... É só pra gente bem resolvida falar isso, né? Rolar um match com o André Marinho é coisa de gente bem resolvida, né? Eu já tô achando meio estranho isso aí. Muda o assunto aí, por favor. Caralho. Old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang, whole gang, old man, old school, young jam. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die, know that they ride or